Lideranças políticas da Europa, do Ocidente, coletivo fragmentado, dos Estados Unidos não vão estar aqui. O presidente Lula está aqui. Hoje é um dia muito especial. Boa tarde de Moscou. Um dia antes da parada de 9 de maio, dia da vitória da grande guerra patriótica contra o nazismo. A gente está no Parque Pobedi, que é o Parque da Vitória. Lá atrás é a Moscou do século XXI, Moscow City. Aqui atrás é o obelisco comemorando a vitória na Grande Guerra Patriótica 1941-1945. Vocês não fazem ideia de como eu vim parar aqui. Claro, eu queria vir de qualquer maneira para os 80 anos da vitória, especialmente soviética, com todos os absurdos proferidos pelo Ocidente coletivo fragmentado e pelas mega medíocres elites políticas do Ocidente, se não fosse o Exército Vermelho, se não fosse a vitória da União Soviética com 27 milhões de vítimas, a Europa estaria falando alemão. E um alemão, não o alemão de Nietzsche e Schopenhauer, o alemão de Adolf Hitler. Como eu vim parar aqui, vocês não fazem ideia. Nós estamos conversando na véspera do dia 9. Neste momento, há mais ou menos meia hora atrás, eu estava na Praça Vermelha. Eu cheguei hoje de manhã num voo do Irã, Teherã, Moscou. Eu fui fazer um reconhecimento do meu bairro, basicamente. Eu moro muito perto da Praça Vermelha, do Bolshoi, do centro de Moscou. Aqui não se brinca com segurança. É muito, muito sério. Especialmente no dia mais importante da Federação Russa. E pode-se dizer das últimas décadas. Esse aniversário de 80 anos tem uma significação histórica massiva, enorme, galáctica. Especialmente tendo em vista que líderes, entre aspas, lideranças políticas da Europa, do Ocidente, coletivo fragmentado, dos Estados Unidos não vão estar aqui. Há chefes de Estado do Sul global, extremamente significativos, a começar por Xi Jinping. No momento que eu estava vindo do aeroporto, eu estava vendo que Xi Jinping estava entrando no Kremlin para conversar com Vladimir Putin. A gente vai chegar a esse ponto. Primeiro, o fato de que o Ocidente não está presente na comemoração da vitória dos dois lados antes da Guerra Fria contra o nazismo. Os líderes do Sul Global que estão aqui são extremamente significativos. O presidente Lula está aqui, muito importante. Lula mostra claramente não só que ele entende perfeitamente o que esses 80 anos significam para a Federação Russa, para o Sul Global. E eu venho do Irã, o que é ainda mais extraordinário, se vocês me permitem um pequeno ponto de vista pessoal. Para mim esse é um dia muito importante, inclusive história da minha família. Meu falecido pai foi um herói da Segunda Guerra Mundial. Ele não combateu no front soviético, ele combateu no front ocidental na Itália, ao lado de americanos e de canadenses. E, claro, sempre que eu puxava o assunto Segunda Guerra Mundial era complicado. Ele teve muitos seus melhores amigos que morreram no front. Então eu cresci com uma memória viva, inclusive, da Segunda Guerra Mundial. E eu entendo perfeitamente, em toda a União Soviética, todos os que nasceram, cresceram e viveram na adolescência e depois com a memória viva de uma guerra que consumiu 27 milhões de vidas em toda a União Soviética. Isso é um assunto extremamente sério, de uma importância histórica extremamente séria. E, evidentemente, essa mediocridade que passa por liderança política do Ocidente jamais seria capaz de compreender. Bom, eu estou numa mini tour dos BRICS.
Começou em Xangai, onde eu tive revelações extraordinárias sobre o presente e o futuro high-tech da China. Continuou no Irã, de onde eu vim para cá e de onde eu volto. Eu vim para cá para entre 2 e 3 dias, especialmente para 9 de maio. E continua na Rússia de novo, porque eu volto para a Rússia no final do mês. Passo o mês aqui inteiro e depois eu vou à cúpula dos BRICS no Rio, no início de julho. É muito importante fazer essa tour dos BRICS agora, especialmente do RIC, Rússia, Irã e China. Nas minhas colunas, nas últimas semanas, talvez já há alguns meses, eu estou deixando bem claro o conceito de um novo triângulo Primakov, como foi cunhado originalmente pelo grande ex-ministro das Relações Exteriores russo, Yevgeny Primakov. Na época era a Índia, RIC. E esse foi o embrião dos BRICS. Os BRICS surgiram de uma ligação do RIC, o primeiro triângulo Primakov, com o BSA, Brasil, África do Sul. Primeiro como BRIC, 4, e depois com a África do Sul, BRICS. E agora, evidentemente, vocês sabem, BRICS expandido, com os novos membros, plenos, como por exemplo o Irã e a Indonésia, muito importante, e diversas parcerias, muito importantes parcerias, como por exemplo Cuba e Bolívia, na América Latina. Bom, e nessa mini tour dos BRICS, voltar ao Irã nesse momento, especialmente com as ameaças constantes do circense presidente americano contra o Irã, voltar ao Irã, onde eu vou sempre desde o fim dos anos 90, foi muito importante. E eu tive conversas extraordinárias, não só de política, geopolítica, desde política interna, detalhes de política interna, a visão da política iraniana de ir para o leste, go east, ir para o leste. Essa é a definição de política externa do Irã na última década, pelo menos. Tudo, e discussões sobre teologia xiita, é de uma riqueza cultural extraordinária. E os nossos anfitriões, persas, graciosos, cultos, inteligentes, polidos, é outra coisa. E, claro, os pequenos prazeres, como, por exemplo, você ir ao bazar. Há 2 dias atrás, eu estava no bazar de Isfahan, procurando um amigo de longo tempo, onde eu comprava meus tapetes, e um pequeno curso rápido de problemas da economia iraniana. Eu conheci um novo mercador de tapetes nômades e ele me explicando que a falta de comparado com a Turquia, por exemplo, que vem 40 milhões de turistas por ano, o Irã, as pessoas no Ocidente ainda conservam a ideia de que é perigoso, de que é complicado, de que não tem logística, de tudo custa caro, etc. Então, eles não têm como sobreviver de turismo. O turismo é interno ou de países em volta do Irã na Eurásia. E ontem eu estava no Mar Cáspio, para vocês terem uma ideia, trabalhando num documentário sobre um dos mais importantes projetos do século XXI, que é o Corredor de Transporte Norte-Sul, que envolve 3 BRICS também, Rússia, Irã e Índia. E tudo isso vai evoluindo a uma velocidade absolutamente alucinante. As interações, os problemas, como essa guerra, que agora virou uma guerra quente entre Índia e Paquistão, que nós discutimos no último Pepe Café, e infelizmente não tem resolução no momento, ainda que haja uma interferência do Irã como mediador, porque o Irã tem boas relações tanto com a Índia, eles fecharam um acordo estratégico nas últimas horas praticamente. Como tudo isso se interliga? Tudo o que está acontecendo na Eurásia e as minhas viagens seguindo essas trilhas, como, na verdade, um peregrino das novas rotas da seda. Muito importante. Como eu estava dizendo para vocês, hoje de manhã
Xi Jinping e Putin tiveram a primeira dos seus encontros aqui. Ele é o hóspede de honra de Vladimir Putin. Então a relação dos dois cada vez mais próxima. É algo absolutamente incompreensível para a mediocridade abissal das elites do Ocidente. Então, em paralelo com a comemoração dos 80 anos da vitória na Grande Guerra Patriótica contra o nazismo, esses encontros de Putin e Xi aqui em Moscou, o que eles estão fazendo agora? Eles estão passando para o segundo estágio, o estágio subsequente mais amplo e mais complexo, do que Xi disse para Putin há um pouco mais de 2 anos atrás, aqui mesmo, quando ele estava saindo do Kremlin. Foi a última interação entre os dois. O Xi falou, claro, ele havia pensado, mas do jeito que foi, ele falou como uma conversa entre amigos, uma despedida entre amigos. Basicamente ele dizendo, o que está acontecendo no mundo agora são mudanças que a gente não viu nos últimos 100 anos. E quem está conduzindo essas mudanças? Nós, você e eu. E Putin concordou plenamente. Tanto assim que tudo que aconteceu nos últimos 2 anos demonstra que Rússia e China agem em concerto em praticamente tudo que conta, especialmente em geopolítica. Geoeconomia é outra história. Geoeconomia, a China, como a gente sabe, é a grande potência geoeconômica de comércio do planeta. Fundos praticamente ilimitados. E a Rússia, ao mesmo tempo, ainda não com essa exuberância de gastos, eles estão envolvidos em um projeto nacional tão importante quanto o projeto nacional chinês de 25 anos atrás, quando eles falaram, vamos nos expandir para o oeste, vamos conquistar o oeste da China e integrá-lo à China inteira. É o projeto de Putin da integração do extremo leste, do Far East, do extremo leste da Rússia e do Ártico à Federação Russa. Tudo isso, então, está interligado. Então, a gente está no momento, a importância do momento histórico e desse dia, desse 9 de maio em Moscou, ela transcende apenas uma comemoração com 20 e poucos líderes de Estado do Sul Global. Vai muito, muito além. Não só ela enterra de vez o nazismo há 80 anos, como ela demonstra, especialmente para o Sul Global, que uma visão nazista e apoio a um nazismo manifestado na Ucrânia especificamente, ainda está no inconsciente coletivo das lideranças europeias e lideranças ocidentais. E que elas já foram, a história, o fluxo da história, como está se desenvolvendo no momento, já demonstra que eles já ficaram para trás. O futuro da história é aqui. O futuro da história está sendo decidido por Vladimir Putin e Xi Jinping. Claro, o big picture, né? O grande jogo, que foi um dos temas que nós discutimos alguns dias atrás em Teherã, em detalhes. Então, Xi Jinping e Vladimir Putin, entre comemorar 80 anos da vitória sobre o nazismo, eles estão discutindo como vai ser configurado o novo grande jogo. Esse é o segredo, entre aspas, desse dia tão importante, tão especial, numa Moscou que está se preparando, no momento em que eu falo com vocês. Esse é o futuro, e o futuro a gente está vendo aqui com os nossos próprios olhos. Um dado interessante, antes de vir para cá, eu cruzei por acaso com um grupo de 98 brasileiros, vários deles inclusive, que estavam perto do Kremlin. Eles me disseram que vieram especialmente, justamente para ver o 9 de maio, digamos uma interação direta, BRICS, Brasil-Rússia, eles estarem aqui nesse dia tão importante, não só para os BRICS, mas para a consciência da humanidade. Muito obrigado a vocês todos, diretamente do Parque da Liberdade, aqui atrás, comemorando a vitória sobre o nazismo, 80 anos, mas a gente está olhando para lá, para o futuro. E o futuro é do Sul Global. Muito obrigado.